Olá! Se você chegou até esse vídeo, o Oráculo tem uma mensagem para você. E hoje essa mensagem será trazida através do tarô para quem inaugura aí o nosso ano novo astrológico, os signos de Áries. Nessa jornada aqui, a gente vai tentar entender e buscar compreender quais são os caminhos profissionais, quais são os caminhos afetivos, espirituais e também entender os meus principais insights. Espero que nessa jornada você possa curtir, compartilhar e também agregar muitos conhecimentos, reconhecimentos e processos nessa nossa jornada. Então vamos ao que interessa, vamos aos embaralhar das cartas, entendendo o que durante esse período aí de Áries a gente tem como mensagem principal. Páginas de ouros. Seis de paus. E peço mais uma cartinha para a gente abrir esses trabalhos. Cinco de espadas. Por aqui a gente conversa e começa com páginas de ouros, como aquelas pessoas que estão aí em busca de se encontrar no mundo material, tanto no cuidado com o corpo quanto com cuidado com as finanças. A gente vai tentar entender qual que é o nosso papel na construção e no desenvolvimento das nossas próprias faculdades corporais, físicas, mas também nossa responsabilidade sobre o plantio e sobre o desenvolvimento do nosso próprio trabalho e expansão. Esse página de ouros que vem aqui para nos trazer um certo ímpeto de criação, de colaboração, mas também de aventura por aquilo que eu acredito que é o meu próximo passo nessa vida. Para alguns representará uma nova jornada do trabalho, para outros vai dizer que o cuidado com o corpo agora sim é meu grande foco. Então, esse período ariano tem muita coisa para ser regada nesse campo material, onde essa exploração dos corpos, do profissional, do trabalho, do dinheiro, das finanças, se envolve tudo para realmente buscar uma expansão. Mas como um pajem é aquela figura onde a gente pode falar que estamos ali um pouco aprendendo a lidar com nossa própria maturidade, e aqui maturidade não tem a ver com idade, mas sim com as reflexões e pensamentos que nós temos sobre os nossos próprios processos de desenvolvimento, a gente tem um seis de paus para nos guiar e para falar, olha, talvez o retorno para aquilo que nos é familiar, no sentido de eu conheço esse trabalho, eu conheço essa função, eu conheço como é o funcionamento do meu corpo e eu começo a entender que muitas dos meus benefícios a serem salvados, dos meus benefícios a serem apurados por aqui, eles vão envolver também uma rotina do cotidiano, uma rotina do familiar, porque esse seis de paus, ele é um retorno vitorioso para casa. Então, ao mesmo movimento que a gente busca ali a pequenos passos, além dos passos construir algo, o familiar nos traz uma certa dignidade para aquilo que a gente vai dando frutos e vai dando mais força. Com esses cinco de espadas, para fechar essa mensagem geral, a gente também vai pensar aqui um pouco sobre tudo aquilo que a gente aprende ao decorrer do caminho. Quando a gente fala sobre esse retorno para casa e sobre essa reelaboração de estruturas no campo material, a gente está falando com esses cinco de espadas também sobre aquela noção que a gente tem daquilo que é perdido por certo desaviso e daquilo que foi, a notinha, e daquilo que foi perdido por uma certa displicência nossa. É como se esses cinco de espadas falasse, olha, entre você entender o que é familiar, não caia nas ciladas do comodismo, não caia nas ciladas daquela pessoa que relaxa e fala, ai, por aqui eu já conheço mesmo, por aqui eu não vou nem pensar o que fazer. Aqui a gente está em busca de um propósito com esse página de paus, página de ouros, que seja capaz não apenas de nos estimular a crescer, de nos estimular a vitória e nos estimular a esse próximo passo. Aqui está falando, abra o olho, porque você sabe,
você entende que também há certas raposas escondidas por aí, há certos mistérios, ou até mesmo você é a raposa que quer se dar bem em cima da ingenuidade do outro. Então temos essa questão da maturidade sendo avaliada aqui, como esse processo se dá, como esse lugar, esse ambiente familiar, no sentido de esse espaço aqui eu conheço, esse espaço que eu conheço pode nos auxiliar a ampliar de uma forma mais genuína, mais facilitada, mas também vai dizer, não confunda aquele conforto que você tem com o familiar com a estagnação. A gente tem um processo aqui que passa por 3 fases. A gente tem a terra sendo regida aqui por essa carta de ouros, a gente tem o fogo que vai falar dessa questão do insight apurado, da intuição apurada com essa carta de paus, e temos o raciocínio também para perceber quando a gente é ali a caça ou caçador, no sentido que você não deve cair nessas ciladas, ou você não deve causar ciladas para desenvolver-se mais rápido. Então, a partir desse cenário geral, com essas 3 cartinhas, vamos aqui entender também. A gente já falou um pouco sobre esse campo material, o corpo físico, sobre reavaliar algumas circunstâncias. Vamos passar aqui para outra coisinha que muito interessa, que é o campo afetivo. E aí? Opa, 7 de paus, trazendo aqui já algumas circunstâncias onde a gente está em batalha, tanto 7 de copas, batalhas internas, quanto batalhas muito próprias daquela pessoa que acha que o mundo pode ser seu inimigo, quando na verdade as suas noias, as suas neuroses tomam conta. Apesar disso, que essa carta 7 de paus, ela vai me remeter sim a uma certa categoria de liderança, no sentido, agora eu escolho e seleciono aquilo que gastará o meu tempo, no sentido de, eu não posso, daqui de cima eu tô vendo que eu não posso descer ou ir até outra pessoa para lutar por aquilo que eu não tenho forças. Então esse 7 de paus, ele vem para reerguer e falar, olha, eu acho que agora eu entendo muito bem qual é a minha força, qual é o meu benefício por aqui. Talvez o lugar, para algumas pessoas, para quem está solteiro, talvez esse lugar para esse ariano solteiro seja muito um lugar de, toda vez que eu encontro uma pessoa que me coloco nessa posição de estar disponível, eu sinto que vem muitas bagagens que não pertencem a mim. Então aí, esse 7 de copas, ele vai falar ali um pouco também sobre uma certa seleção, sobre uma certa capacidade de entender e visualizar muitas coisas à sua frente, muitas oportunidades que por hora, se você for inteligente, você vai falar assim, olha, eu sou muito caridosa, sou muito gentil, adoro conversar com você, mas o que você me traz não está me fazendo bem. E para muitas outras pessoas, aqui a gente está trabalhando com um campo de pessoas que querem aqui, que estão solteiras e querem se encontrar, tá dizendo, olha, por vezes eu sei que a nossa conversa é legal, mas me aprofundar nessa relação com você, conhecer uma pessoa, entrar em uma certa disponibilidade de tempo emocional, de perspectivas de futuro, não acho tão bacana isso, porque a gente tem um 4 de paus aqui que vai falar, olha, tem grandes chances de você ter bons momentos, de você vir aqui, quando você toma essa liderança de falar o que me cabe, o que não me cabe, eu sei que eu sou gentil, eu sei que eu pareço ser uma pessoa fácil de lidar e por isso muitas pessoas querem se aproximar, no sentido de parece que eu resolvo a vida do outro. É muito bacana quando eu consigo realmente estar naqueles espaços por mim e sendo animado e feliz por mim. Mas quando eu estou naquele espaço para tentar resolver o que são as miragens, o que são as alienações do outro, em seus questionamentos, em suas dúvidas, em suas noias, não é tão satisfatório. Então é um cenário onde o central daqui, com esse 7 de copas, diferentemente de falar sobre as ilusões suas, vai falar muito sobre as ilusões e sobre as expectativas que esses outros podem depositar em você. Porque aqui a gente vê uma pessoa, que está acima, que está ali conseguindo debater no sentido de, eu sei que vocês são muitos, tem muitas coisinhas aqui pormenores, mas eu estou numa posição elevada que me dá uma certa vantagem para selecionar e para saber quando esse próximo ataque vem.
Então, o campo aqui para os solteiros, no campo ariano, a gente vê muitos pequenos frutos quando a liberdade está sendo cedida em ambos os lados e uma certa incapacidade de desfrutar momentos onde há um aprofundamento sentimental e romântico, justamente por uma categoria e por uma incapacidade do outro de saber ali colocar essa outra pessoa como humana e como também merecedora desse tempo de escuta, e não só apenas aquela pessoa que recebe a informação e que deve desenvolver algo a partir disso. E vamos aqui para os casais. O que os casais, o que a pessoa de Áries que está no relacionamento pode esperar? Beleza, estamos aqui com uma eremita, 2 de espadas e 9 de espadas. Para quem já está um pouco familiarizado aqui com as cartas, vai saber que um eremita é realmente um momento de introspecção e um pouco um momento de reflexão sobre o seu lugar aqui no mundo, mas como a gente está tratando sobre um campo romântico, muito sobre o lugar que você ocupa para essa outra pessoa. Eu enxergo aqui que muitas pessoas têm certos desejos, têm certos anseios por criarem, por estabelecerem espaços de conforto, hobbies que não envolvam, ou realmente querem ali seguir por um caminho que não envolva essa outra pessoa, mas não sabe muito bem o que fazer e como definir ou como passar isso para outra pessoa sem que você se coloque em risco, no sentido de, olha esse 2 de espadas aqui, parece que a todo tempo tudo vai virar uma batalha, uma guerra, e eu não quero mexer nesses pormenores porque parece que eu posso afetar a outra pessoa, e não é o medo de afetar a outra pessoa, é o medo que afetando essa outra pessoa você tenha que lidar com algo que não está disponível, porque afinal o que você quer é um espaço que seja só seu. E aí muita dificuldade para dormir, muita desvantagem no sentido de conseguir estabelecer uma conexão no aqui e agora, muito saudosismo, uma certa melancolia, uma certa vontade realmente de, às vezes até gente que quer sumir, quer, vou para minha caverna. Então aqui a gente tem um cenário para um casal onde há uma busca aqui de uma pessoa que ela vá definir, ou com essa outra falando, olha, eu preciso realmente estabelecer um tempo para mim, com hobbies para mim, com rotinas que não envolvam pensar a dois, porque senão eu vou enlouquecer. E aí, no medo de falar e de dizer sobre o outro o que pensa, nesse medo, acaba que essa pessoa já está fazendo isso, já está causando um certo rompimento aí dessa relação no sentido afetivo, porque ela ao mesmo tempo acha que como o problema é o outro e a reação que eu vou ter que lutar do outro, eu acabei não tendo como tomar meus próximos passos, e ao mesmo tempo eu estou ficando amargurado. Então essa amargura é realmente por não haver uma vida fora dessa expectativa que é de um casal que precisa fazer as coisas juntos. Aqui tá falando, o medo que você deposita nessa outra pessoa é um medo que, na verdade, é mais imaginário, no sentido que às vezes essa pessoa nem vai reagir da forma que você pensa, mas também é o medo de ter essa aproximação, de dar esse próximo passo, porque você tem medo que dando esse próximo passo, talvez essa relação não resista tanto. Mas olha, peça o fundo do deck para entender sobre a resistência dessa relação. O mundo, aqui tá falando, a forma com que você explora o mundo sozinho e traz informações, traz novidades para o seu relacionamento pode ser muito benéfico. É claro que aqui a gente não está falando sobre relações e sobre envolvimentos que possam ter algum nível de violência, de manipulação. Para isso eu realmente espero que você consiga sair desse vídeo, reavaliar quem você pode pedir um conselho, um auxílio, porque esse tipo de relação que te coloca para baixo e que te deixa naquela dúvida e confusão sobre
se você pode ou não ser você, é algo muito arriscado e muito perigoso. Então deixo aqui esse parêntese para que realmente você consiga buscar auxílio, que é algo também que essa carta 9 de espadas vai dizer. É uma carta também que se relaciona às vezes a pessoa que está precisando de medicamento para dormir, porque a realidade dela tá tão sufocante ao ponto dela não conseguir nem a esse mínimo prazer, que é deitar a cabecinha no travesseiro e cochilar, dormir, enfim. E agora eu quero realmente trabalhar o que, se, por que, será que existe alguma oportunidade profissional vindo por aí nessa temporada ariana? O que deve concentrar os seus esforços para quem está buscando um trabalho? Opa, carta da morte. Realmente, às vezes a carta da morte vem para falar, talvez a gente esteja procurando respostas e caminho em lugares onde não são mais frutíferos. Cavaleiro de paus, realmente é hora de seguir em frente. Cada cavaleiro está aqui numa direção. Vou aceitar, caiu duas, mas vou aceitar. E a carta do carro, a gente tem aqui muito movimento no sentido que a partir do momento que você para de lidar com a frustração do que você era no passado, do que você deveria ser, do que você deveria ter feito, e assume esse cavaleiro de paus como guia, como ímpeto, como, cara, eu não posso mais lidar com as minhas frustrações do que eu era no passado, o que eu tenho no presente, o que eu tenho aqui agora, e por isso eu não sou um carro parado, eu sou um carro que vai adiante. Aqui tá falando, quando eu paro de lidar com as minhas antigas expectativas, com as minhas antigas confusões, com as questões que eu tinha sobre o que eu deveria ter sido e eu não sou hoje em dia, minha filha, maravilha, caminha, caminha, caminha. E a última carta que caiu, a carta da lua, vai falar as emoções. Pare de se banhar nesse rio que só te leva esse passado. Olha esse lagostinho saindo aqui da água falando, quanto mais emocional no sentido de apegado com aquilo que você deveria ser, com aquilo que você deveria passar para a vida, menos você vai conseguir seguir adiante. Porque aqui, essa carta morte e esse cavaleiro, ambos os cavalos, esse cavaleiro do futuro que fala assim, beleza, eu não consegui ser aquilo no passado, mas agora eu vou ser outra coisa, eu vou tentar de outra forma. Ele ataca esse passado, mas quando a gente tá aqui com essa carta morte, com esse cavalo falando, eu acho que eu nem vou, a gente vai trotando aos poucos e fica ali naquele luta eterno do que a gente não foi. Então, para quem está fora ali do campo do trabalho, realmente pensar outras oportunidades, outros locais e até mesmo outras formas de empreender a si mesmo, no sentido como você se vende. Porque aqui, se você continuar nesse apego emocional, sinto muito, você vai ficar encharcado, deprimido e com o carro parado na garagem, porque é essa situação que a carta morte deixa esse carro quando não é bem balanceada. E para quem está no emprego, o que a gente pode esperar deste contexto? O imperador, uma rainha de espadas e um 6 de espadas. Aqui tá falando, talvez algumas pessoas tenham uma chefia ou são a própria chefia, dura, fria e muito pouco uma guia. É como se a gente, essa questão de chefiar, essa questão da chefia, a gente esperava que a gente tivesse uma figura que nos estimulasse, que nos levasse além, ou esperava ser essa figura que mostrasse para essas outras pessoas que a gente pode mais, que essas pessoas podem mais, que a gente vai além. É realmente uma posição de liderança que a gente esperava. E não é isso que a gente vai receber, porque parece que nesse endurecer das nossas habilidades aqui, enquanto esse imperador, enquanto essa rainha de espadas, a gente vai se tornando ríspido, cínico, porque a gente não é e não recebeu aquela autoridade que é uma autoridade que você fala, aqui eu estou aprendendo, ou aqui eu estou ensinando, e aí temos partidas que nem sempre são o ideal, mas que pra gente realmente há uma necessidade desse desapego.
para algumas pessoas, para alguns arianos, será muito difícil desvincular desse trabalho, porque era um projeto de vida, era um projeto de... Às vezes algumas pessoas já estão ali há mais de 20 anos no mesmo lugar e agora entendeu que realmente talvez o ponto que você tenha chegado tenha trazido tanto cinismo que você não reconhece mais o porquê que você gostaria de criar, elaborar e realmente expandir por ali. Para algumas pessoas isso não significa apenas se demitir, significa realmente se desvincular emocionalmente e começar a cumprir tabela para onde ou o que eu tenho que fazer. Eu não vou mais aqui buscar a expansão, vou buscar o domínio e concentrar o que eu sei, o meu saber, e realmente há um abandono aqui no sentido de colaboração e no sentido de criação em grupo. Então, serei eu sozinho e não espero mais de você. Não espero nem ser a liderança que eu gostaria de ser e nem ser liderado da forma com que eu acreditava. E chegando aqui ao final desse vídeo, o meu primeiro vídeo, espero que esteja aí coerente para vocês. Eu vou pedir um conselho da espiritualidade, vou pedir uma mensagem onde a gente possa realmente abrir os olhos e... Beleza, já temos aqui, temos um rei de paus, temos uma carta sol e temos um as de paus. O que significa? Comece a pensar, comece a tomar posse daquilo que você é, daquilo que te forma. Quais são os valores, quais são os desejos, quais são as formas com que você encara o mundo e o que é contribuir para esse mundo para você. Enquanto um rei de paus com muitos insights, com intuição muito apurada, também tem uma certa vantagem em ter essa carta de fogo com você, porque todo mundo sabe que você é sim muito capaz, uma pessoa que se desenvolve muito e a espiritualidade está aqui. Olha, existem certas graças a serem comemoradas e curtidas para você, mas que essas graças talvez não te levem ao tempo apenas da contemplação, mas te levem sim a um desejo e nova vontade de estabelecer outros vínculos ou outras tarefas e atividades. Essa cartinha aqui, nada mais, nada menos que é um novo estralo na sua mente falando, cara, encontrei um lugar para além daquelas minhas vitórias para me desenvolver. Aqui é realmente o que a gente pode pegar também de um sol, é realmente como se a gente estivesse sendo aquela criança que descobre uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de brincar, uma nova forma de se entreter aqui, porque esse rei de paus que chega com essa carta do sol, ele vai falar sobre a maturidade ao ponto das nossas vontades mais infantis e mais singelas também poderem ser tão grandiosas quanto as nossas maiores ambições faladas lá no início da leitura. Então tem muita criação e elaboração para o signo de Áries, e para quem tem forte Áries no mapa, os nossos recados já foram dados por aqui, mas sempre digo, essa é uma leitura geral para esse período ariano aí, é uma mensagem que a gente pode falar um pouco atemporal, pois a gente vê que algumas tarefas e algumas formas, sensibilidades, algumas mudanças para cada pessoa pode soar de uma maneira diferente. E se você, ariano aqui, solar, falou não me senti contemplado, a gente vai ter mensagens para os outros signos e vamos ver aí o que essas leituras atemporais para esses outros signos podem chegar até a gente, podem contribuir para a nossa expansão. Eu sou Francine Soares, aqui da Marte Cartomancia. Espero que você que chegou até o final do vídeo possa aí curtir, comentar e também espalhar um pouco aí do meu trabalho, porque isso aqui é algo que eu enxergo enquanto uma beleza imensurável. Poder narrar as histórias contadas pelos oráculos, expandir meu vocabulário, expandir a minha jornada é muito satisfatório. Então, um beijo e até a próxima.